Boa noite! E aí, turma? Vamos lá para a aula. Dando continuidade ao conteúdo Poder, Política e Estado, certo? Vamos lá. Bom, nesse conteúdo nós iremos falar sobre as formas de exercício do poder, formas de organização do Estado moderno, sistema de governo e as formas de participação política. Sou o professor Glauber. Estarei com vocês com a disciplina Sociologia, Inglês e Espanhol. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos trabalhar Sociologia, como eu terminei de falar. Vamos dar continuidade. Certo. Como a gente sabe, existem várias formas de exercício de poder. O poder é, na sociedade atual, classificado e entendido de diversas maneiras, de acordo com o modo como ele é exercido e o meio em que ele se encontra. Temos aí o Norberto Bobbio classificou em 3 formas. Quais são elas? Vamos verificar. Bom, uma delas é o poder econômico. Ou seja, o poder econômico é um dos fatores que influencia, tem uma grande influência na sociedade de hoje. Ela exerce por quem possui propriedade privada. Quem tem terras, dinheiros, bens, exerce uma influência sobre os despossuídos. Ou seja, hoje o poder econômico utilizam bens materiais como forma de exercer influência sobre os demais. Como assim, professor? A gente pode pegar exemplos no período feudal, onde os grandes proprietários de terra exerciam poder sobre aqueles que trabalhavam para ele. Ou seja, ele cedia a terra, a pessoa trabalhava, mas era subordinada a ele. Tinha que dar uma grande parte, às vezes a maior parte da produção, para os grandes feudais. Isso ainda acontece hoje, sem falar que a grande concentração do poder monetário do nosso país se concentra em poucas mãos. E essas mãos, elas detêm um poder sobre o modo como a política, as ações vão ser inseridas. Ou seja, ele tem essa influência nas decisões influências econômicas, certo? Da sociedade. Ou seja, às vezes deixa de... como é que eu posso dizer? Por exemplo, os bancários. Os bancários hoje têm essa grande influência na conduta do indivíduo, principalmente na questão financeira de um país. Ele tem essa capacidade de influenciar decisões econômicas, políticas e ações, certo? Como é que eu posso dizer? Nas políticas governamentais do nosso país, certo? Então, como se diz, o poder econômico hoje ainda faz parte, ele tem essa influência ainda na nossa sociedade. Outro é o poder ideológico, exercido por quem pode criar e influenciar a massa com suas criações, seja no midiático, seja no religioso. Geralmente, os atores desse tipo de poder trabalham para os atores dos outros 2 poderes, o político e o econômico. Pessoal, a gente pode trabalhar hoje, como eu posso, na linguagem atual, os influenciadores que nós temos hoje, os influenciadores digitais. Eles trabalham dentro de um padrão para defender, induzir, influenciar, criar dentro de um indivíduo que aquilo que ele está passando é correto, o que uma determinada pessoa, que um determinado governo impõe ou coloca à disposição da sociedade é o correto. A gente vê muito as questões das propagandas que às vezes de uma ação que o governo fez, o governo federal, as propagandas, as pessoas falando que as coisas estão boas, isso e aquilo, ou seja, são meios, certo? São pessoas que detêm de um conhecimento que conseguem induzir e influenciar aquelas pessoas, entendeu? Como é que a gente pode dizer? Hoje, como a gente fala muito a questão da questão, hoje a gente temos uma sociedade totalmente digital, uma sociedade voltada para as mídias sociais hoje. A gente chama mídias hoje, mídias sociais, porque hoje a sociedade está totalmente influenciada por esses meios. Às vezes um produto,
Às vezes só basta uma pessoa famosa fazer a propaganda de um determinado produto, que aquele produto passa a ter um valor agregado. Ou seja, ali teve um poder ideológico. Mas voltando para as questões políticas, também nós temos a questão das mídias, onde os governantes têm às vezes detêm esse poder que pode colocar pessoas para defender algo que aquele político falou, ou que o político defende, ele também concorda com aquilo, ou seja, ele vai se utilizar desses meios para influenciar, certo? E até às vezes pode conseguir até um grande grupo, ou seja, às vezes tem a mesma concepção, a mesma visão da pessoa que está repassando essas informações pela mídia, certo? Ele também tem o poder, como a gente pode falar até a questão do BBB, a Juliette, de canções que ela cantou, se tornou auge, essas coisas, ou seja, tudo isso hoje a sociedade vive desse poder ideológico, desse poder de influenciação. Outro, nós temos o poder de político. É exercido pelas instituições oficiais ligado ao Estado. Pode ser legítimo quando visa a finalidade da vida política, ou ilegítimo quando é usurpado para gerar uma situação de dominação simples de certas classes ou pessoas. Certo? Bom, vamos lá. Então a questão do poder político, o que é que a gente podemos decidir? A imposição da vontade determinada, ou seja, sempre tem que ser trabalhada a questão política, ela sempre é voltada para o desejo coletivo, ou seja, a base coletiva do povo, certo? Só que muitas vezes as pessoas que detêm esse poder político, ele se vale desse poder sobre a coletividade em determinadas condições sociais e históricas que a gente tem no nosso país. Certo? Ou seja, às vezes, muitas vezes, quem tem o poder político, às vezes eles terminam tomando decisões individuais, deixando sobrepor essas decisões individuais sobre o poder, sobre o coletivo. E a política, ele é um instrumento. Ele é um instrumento que pode ser utilizado para coagir, em certo ponto. Por exemplo, na pandemia que nós temos, usaram-se de poder político para coagir as pessoas, não, de certa forma, não coagir, mas sim conduzir as pessoas a se manterem em casa, a usar máscara, ou seja, são esses, o poder político, ele tem esse poder de criar mecanismos, certo? Para ser inserido dentro da sociedade, para que a sociedade possa se organizar em cima daqueles princípios, certo? Criar leis que possa conduzir as pessoas para como é que se diz, por trilhos retos, que é para ser, como se diz. Bom, prosseguindo aqui. Depois disso, nós temos as formas de organização do Estado moderno, certo? A autoridade que administra o Estado é o governo, ou seja, os governantes administram o Estado, que é o corpo ao qual ele faz parte. A forma de governo é a maneira pela qual está instituída a relação entre governantes e os governados. E a monarquia e a república são as formas básicas desse governo, ou seja, a relação que existe entre os governantes, ou seja, as pessoas que estão no poder político, no governo, que organiza o Estado, e os seus governados, que são os cidadãs, que exercem seu poder. Certo? Vamos lá. A república, certo? A república é a forma de governo oposta à monarquia. A república é uma conquista democrática que se concretizou na Revolução Francesa e se destaca pela rejeição aos governos de origem aristocrática e oligárquica. Desculpa aí, pessoal. Nas repúblicas,
O chefe de Estado geralmente é eleito pelos representantes dos cidadãos ou pelos próprios cidadãos e exerce a sua função durante um tempo limitado. Uma das características mais importantes da República é a subordinação às leis fundamentais e à Constituição, que servem para regrar a vida política do determinado país. Bom, pessoal, nós temos o nosso país, a República Federativa do Brasil. Nós somos uma república onde tem os nossos governantes, os nossos representantes lá no poder político, são eleitos por nós. Nós elegemos. Somos nós que colocamos eles lá no poder. Certo? Ou seja, nós temos um grande poder também, porque depende da gente. Eles dependem muito da gente para estarem lá, para fazer presente lá. Entendeu? Então, há uma grande responsabilidade para todos os cidadãos nas questões políticas da sociedade, do seu estado, do seu país. Então, é a partir da decisão de um cidadão que o caminhar da carruagem da sua cidade, do seu estado, depende diretamente do cidadão. Pois é ele que detém desse poder, é ele que determina quem vai governar o seu estado, o seu município ou o seu país. Certo? E sem falar que nós também, fora eles, também são subordinados a leis. Nós temos a nossa Constituição de 1988. Ela rege a nossa vida. Tanto questão da vida política, como a vida pública. A vida que nós existimos de cidadãos. Ok? Que é a nossa Constituição, fora os projetos leis, as leis, as normas, tudo isso rege a vida das pessoas em um determinado país. Ok? Até aí, pessoal, qualquer dúvida, se eu estiver indo rápido, certo? Podem me procurarem no PV, tirar alguma dúvida, perguntar, viu? Não precisam se preocupar. Estou à disposição de vocês, viu? Para tirar qualquer dúvida. Ok? Vamos para o próximo. Monarquia, pessoal. Por exemplo, o próprio nome já define monarca, rei, soberano. Ou seja, uma pessoa que já vem de uma linhagem de reis, de pessoas de um governo só. Origina-se a monarquia significa o quê? O governo é um só. Uma monarca, um rei, um monarca, um rei. Governa segundo a sua vontade, de modo hereditário e vitalício. Pessoal, é o seguinte. Essa palavra hereditário quer dizer o quê? Que essa função, ela passa de pai para filho. E assim sucessivamente. Entendeu? E é vitalício porque é pro resto da vida. Ou seja, só vai aparecer outro governante, certo? Quando este morrer. Por exemplo, o rei morreu, vitalício. Por exemplo, o rei morre. Beleza? Mas quem vai, ou seja, o filho dele, o mais velho, assume esse poder. Ou seja, dá continuidade ao que o pai começou. Tá entendendo? É por isso, hereditário, passa de pai para filho, e vitalício porque nunca para. O pai morreu, vamos supor, o rei morreu, o filho assumiu, o filho vai mandar até quando ele morrer e assim passar para o seu filho e assim por diante. Essa forma absoluta foi predominante durante a Idade Média e até os meados do século XVIII. Já hoje as monarquias são limitadas e constitucionais. Ou seja, o poder soberano é restrito e ele tem que aceitar o papel e o poder de outros órgãos, como o parlamento. Pessoal, isso aqui acontece muito em países que existem monarquias. Temos vários exemplos. Temos o Reino Unido, temos o Japão, que tem um imperador, que lá não é rei, é imperador, mas segue o padrão monarca, certo? Temos outros países, Portugal, Mônaco,
Deixa eu lembrar aqui mais. Inglaterra, entre outros. Ou seja, antigamente esse poder só concentrava nele, no rei. Ou seja, o que o rei decidisse era pronto. Não passava por mais ninguém. Ele, o que ele dizia era lei, certo? Só que desse tempo pra cá, o rei... Vou falar mais na frente pra gente entender melhor, tá bom?